isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje nós vamos falar de algo que a gente fala sempre, mas com um personagem que fazia tempo que não aparecia por aqui. O Bicicleta, é ele mesmo, o Monark, tá? Que tá falando aqui com um cara que, se eu não me engano, é um dos fundadores, é isso? Me corrijam se estiver errado, chat, tá? Da Brasil Paralelo, um tal de Henrique Viana. E, segundo o título do corte que a gente vai reagir aqui, eles estão falando sobre o materialismo dialético, ou melhor, materialismo histórico, né, para não fazer injustiça aqui. O título do vídeo que a gente vai reagir é Karl Marx e o materialismo histórico. Eu confesso que fiquei curioso, porque um debate entre um cara do Brasil Paralelo e o Monark, intitulado Karl Marx e o materialismo histórico, a chance disso aqui ser gold é bastante grande. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Não, o que é essa oposição ao progressismo, no fundo, né? Cara, o ser humano querendo ser ele mesmo, querendo exercer a própria vocação dele. O ser humano é vocacionado à evolução, cara. A evolução seja espiritual, seja material. Olha o que o ser humano faz, é uma loucura, cara. De onde a gente veio, né? A gente mora em São Paulo é uma loucura, cara. Eu vim agora, passei uns dias no sul lá, né, que é de onde a gente é. É isso aí que eu não me conformo. O Rio Grande do Sul ainda pariu essa porcaria aí, né? O Rio Grande do Sul pariu esta porcaria da Brasil Paralelo. Barbaridade. Tava na fazenda, tudo. Aí voltei agora, chegando de avião aqui em São Paulo. Cara, você olha porque é uma loucura, cara. Um monte de luzinha muito grande. Cara, muito grande. Caralho, São Paulo prova que o ser humano tem de evolução. Começamos bem, hein, turma? Muita construção. Cara, você pensa que cada prédio, cara, foi um cara tomando risco, botando dinheiro, construindo, depois ele tem que vender os apartamentos. Não, fela da puta! Cada prédio é o trabalho da pionada. Trabalho da pionada. Entendeu? O cara que tem o dinheiro, entendeu? Ele não tomou risco nenhum. O risco é o peão. Entendeu? Cair lá de cima. Entendeu? Porra, caralho, eu não consigo. Apartamento pra poder pagar a conta e construir outro. E o cara que comprou o apartamento pensa que é um cara de nós aí, que fez um dinheirinho na vida, botou um financiamento e tá trabalhando pra caceta de noite pra comprar aquele apartamento. Assim, é muito esforço, é muito trabalho pra construir as coisas. Só que, se fosse olhar do ponto de vista só material, só, sabe, que é o marxismo, né? Quer dizer, o materialismo histórico, cara, as coisas não sairiam do papel, cara. E esse é pra mim, o grande erro do marxismo, é o materialismo histórico. Que corrói mesmo O que é esse materialismo histórico? Eu confesso que eu não... E aí, o que é? O Partido Comunista ali, mas nunca vi. Cara, mas é foda. Materialismo histórico, né? Porque vocês estão ligados que tem o materialismo histórico e o materialismo dialético. Ele diz que isso é o problema do materialismo histórico. Vamos ver. Lá vem e prepara que o Gimo deve descer fervendo. Eu não sou... O Lucas é um cara que devora ali, entende? Eu preciso de uns professores, uns caras que me resumem, entendeu? Eu também não leio, porra. Eu adoro a sinceridade do Monark. Eu também não leio porra nenhuma. Ou seja, ele tá perguntando o que é materialismo histórico pra um cara que ele presume que não lê, porque ele falou, eu também não leio. Então ele tá presumindo que esse magro aí não lê, mas mesmo assim ele vai confiar na explicação do cara que acabou de ouvir, né, da boca dele, que ele escuta uma explicação de um terceiro que, segundo ele, lê. Meu Deus do céu, cara. Dos resumos que eu fui pegando, do que eu fui observando também da mentalidade marxista desses tempos todos. Vai. Principalmente do Brasil Paralelo, né? O que acontece, mano? O que é o materialismo histórico? O quê? O marxista, ele olha pra história e fala assim, olha, tudo que o ser humano constrói, desenvolve, em termos de organização social, religião, ideologia, tudo advém de uma busca material. Uma busca por mais matéria, é isso? Assim, por exemplo, por mais riqueza? Eu preciso ganhar um dinheirinho aqui. Tá? Tô querendo ganhar mais dinheirinho aqui. Tô com um pouco de dinheiro aqui pra pagar minhas contas, que minha comunidade tá precisando desenvolver mais aqui, construir coisas e tal. Então, cara, essa religião que nos convém. Porque ela faz as pessoas trabalharem e tal, então adota uma religião. Não é porque eu acredito no bem. Eles acham que isso é uma ilusão. Nossa. Que no fundo isso... Nossa senhora, cara. Meu Deus do céu, cara. Onde é que eu começo? Primeiro assim, religião, tá? Para o marxismo como um todo é um debate, enfim, mas não tem nada a ver com isso aí, né? Ele tentou pegar um aspecto para tentar explicar o que seria materialismo, tá? Pegou o pior possível, né? Mas nem vamos entrar nesse ponto aí. Materialismo histórico, tá? Assim, se eu quisesse resumir de maneira mais objetiva possível, eu diria que é a interpretação
da realidade como um produto histórico. Ou seja, o presente é produto, tá, do desenrolar da história. Tudo que está aqui hoje tem a sua história. Chegou até aqui de algum momento. Então, é a materialidade, ou seja, as coisas que existem, né? É a realidade material, que a gente chama, as coisas que existem, que não é só aquilo que é concreto, mas é aquilo que existe. Se transforma ao longo da história, tá? A partir, né, do movimento ocasionado pelas contradições. Tá? Mas isso é uma outra parte. Mas se eu quisesse resumir assim, mais cruamente, é simples. É simples, só dizer, olha, tudo que existe é produto histórico. Tudo que existe é produto histórico. Tá? Como é que acontece esse movimento da história? Como é que essas transformações... Bom, isso é outra história, é outra coisa. Né? Mas se eu quisesse resumir, é isso. Então vejam, cara, atacar materialismo histórico, primeiro assim, né, ele devia pelo menos entender algo que não é sequer complexo, é relativamente simples de entender o básico, tá? Que seria isso, admitir que toda a humanidade é historicamente construída. Né? O que nós somos hoje é produto da nossa história. Né? O Brasil é como é por causa da história do Brasil. Né? É isso, basicamente. Tá? Então a gente tem que entender a história para entender o presente, a gente entende como é que a gente chegou até aqui, basicamente é isso. Tá? E mesmo se ele entendesse isso, a gente tem que pensar numa outra coisa, que é o seguinte, galera. Esse é talvez um dos pontos mais difíceis de atacar, porque não tem muito como dizer que não é, entendeu? Eu já vi tentar desconstruir outros pontos da ideia do Marx, né? Então eles atacam a teoria do valor, porque atacando a teoria do valor eles atacam a questão da exploração no capitalismo, que é o que incomoda eles, né? A construção que o Marx faz para provar que o capitalismo depende da exploração, então eles vão atacar a teoria do valor, né? Eles atacam o comunismo, né, de diversas formas, seja tentando invalidar as experiências históricas, seja tentando invalidar a possibilidade de uma existência de uma economia que não seja orientada pelo lucro, né? Então você vai ter coisas como a história do cálculo econômico, mas falar do materialismo histórico, sabe? É meio que falar assim, olha, se eu me atirar eu não vou cair, porque a gravidade é falsa. Sabe? É muito mais difícil. Tá? Já é difícil atacar a teoria do valor, já é difícil atacar as experiências históricas, já é difícil falar em cálculo econômico, mas falar de materialismo histórico é ainda mais difícil. Né? Inclusive, oprime as pessoas. De acreditar no bem. De acreditar que o bem é possível. Entendi. Certo? Então eles falam assim, cara, o empresário, assim, não, o liberal vai falar assim, pô, o empresário, ele através da sua busca, ele gera empregos, etc, ele faz uma condição melhor, ele gera um produto melhor para o cliente, ele gera uma condição melhor para o empregado. O marxista vai dizer assim, bullshit. Ele só, se é que ele faz um benefício ali pro funcionário dele, é só porque ele vai ganhar mais dinheiro e tal. Então qual que é o problema do materialismo histórico? Porque de fato, nós transitamos, nós como né, sociedade, nós como humanos, nós individualmente, nós transitamos nisso na nossa vida. A gente muitas vezes toma decisões meramente materiais. Com certeza. Né? Naturalmente. Sim. Mas nós também estamos sempre em busca de tomar boas decisões, como a gente falou agora há pouco aqui, né? Da coragem e tal. Nós estamos em busca de tomar decisões idealistas, que é o que contrapõe o materialismo histórico, o idealismo. Uhum. Eu vou dizer assim, cara, isso não vai me beneficiar materialmente, eu vou perder minha empresa, mas eu vou fazer porque eu acredito, né? Em última análise, o cristianismo se baseia muito nisso, no sentido de que Jesus, que é o líder cristão, quer dizer, que é o Deus para os cristãos, ele, cara, simplesmente fala assim, porra, eu sou o cara, porra, eu podia aqui simplesmente vazar e tal, não, eu vou perder tudo, vou perder minha vida. E, cara, nem os caras que eram meus amigos aqui estavam aqui pra me ver, tava só minha mãe aqui, um dos 12 tava aqui só. Cara, é difícil até de explicar alguma coisa, porque não faz nenhum sentido, entendeu? Não faz nenhum sentido, né? É que eu acho que nesse momento do papo, eles deviam estar tentando justificar, né, a religião deles, a crença deles e tal, que é um dos elementos que reforçam uma questão fundamental dessa turma aí, que é o conservadorismo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter muita clareza quando vai consumir, ainda que seja para criticar, ou quando a gente vai falar, quando a gente vai explicar para os outros, qualquer coisa relacionada ao Brasil Paralelo, é que não é uma produtora de vídeos,
não é um pessoal que faz divulgação científica da história. São propagandistas da ideologia liberal. E o liberalismo, no capitalismo, é algo conservador. Entende? Porque o liberalismo é a filosofia que embasa, né, o modo de produção capitalista. Que é algo no século começou a surgir ali, vai se estabelecer mais ou menos junto com o próprio capitalismo, né? Lá no século XVIII é que isso vai estar assim, mais consolidado, embora o desenvolvimento venha desde antes. Então vejam, defender esse tipo de discurso liberal que eles defendem é defender algo do século XVIII. Então é óbvio que isso é conservador, né? Então, por isso que é tão normal aquela coisa do liberal na economia e conservador nos costumes. Não tem contradição nenhuma nisso. Então, esse é o primeiro ponto. Eles são propagandistas da ideologia liberal conservadora, né? Então, economia de mercado, costumes liberais, costumes conservadores. Isso tem uma razão de ser, que é qual? Eu sempre repito isso também. Você tem estruturas que formataram o capitalismo, né? Então, o racismo, o machismo, o eurocentrismo, entre uma série de outras coisas, estão entre essas estruturas. Então, quando eles têm uma postura conservadora, eles também veem como ameaça qualquer luta anti-opressão das minorias políticas que sustentaram o crescimento do capitalismo e fez o capitalismo ser o que é. Quanto ao que ele está dizendo especificamente, assim, eu não sei se tem como demonstrar mais cabalmente do que a própria realidade. Né? Você pode, porque veja, quando Marx diz que a determinação mais simples e mais estruturante é a econômica, ele não está dizendo que essa é a única determinação. Nós vamos ter outras determinações também. Agora, é flagrante quando você olha a dinâmica do capitalismo, você entender que o que movimenta, e isso é a própria teoria liberal que diz, ele está aqui criando esoterices, o que movimenta a produção é o desejo pelo lucro, é a reprodução do capital. Na sociedade do capital, toda a sociedade trabalha para reproduzir o capital. Não quer dizer que ela não faça outras coisas, né? O que a gente diz é que o elemento estrutural mais determinante é a reprodução do capital. Então, por isso que nós vamos ter um padrão flagrante, né, em toda a sociedade do capital. E aí, isso não é você, tá, trabalhador? Você vende a sua força de trabalho para você não morrer de fome. Falando o trabalho do capitalista. O trabalho do capitalista é reproduzir o capital e viver da exploração da força de trabalho. Então ele não idealiza sonhos. Ele não faz coisa por sonhos, ele até pode fazer. Mas o que movimenta a sociedade é a necessidade de reprodução do capital. Porque o que a gente quer é uma sociedade que não seja assim. A gente quer uma sociedade que atenda às demandas da sociedade. Que visam, por exemplo, desenvolver faculdades humanas, potencialidades humanas. Porque vai florescer a individualidade, né, superando esse individualismo que é estimulado pela lógica de reprodução do capital. Então aí tem, assim, ele não consegue nem estar errado. Sabe um termo que é, se não me engano, na física utilizado? O cara não está nem errado, ele está tão longe da discussão que ele está fazendo que não dá nem para dizer que ele está errado. Só, João. E, cara, foda-se, vou morrer aqui, mas vou seguir tranquilo. Os caras, em vários momentos ali na paixão, né, em todo o processo ali de condenação, várias vezes ele tem a oportunidade de vazar. Uhum. Pilatos chega pra ele e fala em algum momento, né, porra, eu tô vendo aí que tu não, em outras palavras, né, porra, tô vendo aqui que tu não é o culpado, cara, me dá o argumento aí, porque eu não gostaria de, cara, não quero ser um cara injusto, mas também não vou me incomodar com os judeus aqui, né. Aí Jesus fala umas 2, 3 coisas meio que ele não entende, né, porra, não sou eu que tô me chamando de rei, são os outros, então ele fala umas coisas, uns enigmas, assim, como quem mesmo diz assim, olha, cara. Sabe, esse é o negócio. Ele está justificando o ponto dele com uma parábola bíblica. Quer dizer, sequer ele tem condições de justificar o ponto dele baseado na realidade.
Entende? Em algo que aconteceu, que é algo que é real. Saca? Ele tem que justificar com uma parábola. Entende? E isso é comum aos liberais. Eles sempre criam parábolas para explicar a realidade. Nós, materialistas dialéticos, explicamos a partir da realidade e da sua dialética, né? Ou seja, do movimento produzido pelas contradições do real. Entendem? E não a partir de parábolas que a gente tira do nosso cu ou da cabeça, se você quiser ser menos enfático. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Vai acontecer. Então, o que acontece? É uma trajetória de vida idealista. Você fala assim, olha, o ideal, os valores, as coisas ideais, as coisas mais elevadas valem mais do que a minha própria vida, né? Então, no fundo... nem ele acredita nisso, cara. Nem ele acredita nisso, né? Que o que ele faz, por exemplo, no Brasil Paralelo, é uma questão de idealismo. Ele não consegue entender, né? Algo que Marx, por exemplo, ajudou a gente a entender. Que todo esse idealismo dele é produto das relações materiais de produção que criam, né, essa visão de mundo. Essa visão de mundo é produto das relações de produção que retroalimenta o ciclo. Entende? É isso. Qual que é o problema disso? Qual é o problema do materialismo histórico? Ele enxerga uma parte. Ele enxerga o lado mais vil do ser humano, o lado mais de sobrevivência do ser humano. Ele enxerga até bem isso. Sim, o que ele não enxerga? Ele não enxerga a causa das grandes realizações, cara. As grandes realizações, cara. Que não são materiais, elas são realizações espirituais, digamos assim. Psicológicas. São realizações de virtude. Cara, as grandes empresas... Saca, esse papo de virtude é sempre assim. Porque isso aí, gente, né? Eles não percebem que isso inevitavelmente cai numa situação que existem para eles pessoas melhores e pessoas piores. Saca? Um elemento unificador de todas as direitas é essa visão aristocrática de mundo. Que, levado às últimas consequências, termina onde, galera? Onde pode terminar? Né? Quais são as últimas consequências de uma visão aristocrática de mundo? Essa ideia de que existem pessoas melhores e piores. Se a gente leva isso às últimas consequências, o que a gente faz com as pessoas piores? Ou o que a gente está autorizado a fazer com as pessoas piores? Só que isso, inevitavelmente, não pode ser justificado a partir da realidade. A menos que você faça outra coisa comum à direita, que é negar a influência das relações materiais de produção na formatação da ideologia. E aí, você nega, por exemplo, o materialismo histórico, que é uma outra coisa comum à direita. Então, por exemplo, se eu tenho uma posição de destaque material e política na sociedade, eu mereci. Saca? É tipo o Paulo Cogos dizendo que há mérito em ser herdeiro. Porque, entende? Você despreza o seu histórico, que fez com que você nascesse numa situação melhor que os outros, para negar como é que se constrói, qual as contradições que implicaram nesse produto final, toda a exploração ao longo do caminho. Então você esquece tudo isso, você só vê o produto final. Eu sou privilegiado. Ora, se o privilegiado é uma condição do indivíduo que é superior, né, isso legitima essa condição material superior. Vocês entendem? Do mesmo modo que você pode também ter algo para legitimar a situação inferior do outro na sociedade. Eu sou rico, sou influente porque eu sou melhor, então eu sou mais digno, eu sou mais virtuoso, e o outro que é pobre tem menos virtude. É um ser humano pior. Então você despreza
a história que faz de um melhor e um pior, entre muitas aspas, né? Um tem mais e outro tem menos. Então você tem que desprezar o materialismo histórico. E você despreza a construção da ideologia formatada a partir desta lógica de produção que divide a sociedade em uma sociedade de classes. Tá entendendo? Eu poderia resumir isso da seguinte maneira: é pura ideologia. Todo mundo tem ideologia, mas essa ideologia que eu estou falando aqui é a ideologia típica do capitalismo, que é aquela que deixa a pessoa cega. Em que sentido? A pessoa não percebe a própria ideologia. Ela acha que essa opinião dela é a realidade. É a única possível. É a única correta. Porque ela está tão atolada na sua ideologia que ela é sequer capaz de perceber isso. Então nascem coisas esdrúxulas. De empresa que eu acho que é sempre onde pega, né? É o opressor, é a mais-valia, não sei o que tal, né? Milionário Malvadão. Malvadão. As grandes empresas. Acho que talvez tava até discutindo com o Lucas esses dias lá, talvez no caso dos bancos a gente tenha talvez uma discussão mais complexa. Mas as grandes empresas, qualquer uma aí, cara, Apple, sei lá, essa aqui, Minalba, água, sei lá. Não conheço, mas, cara, provavelmente lá no início tinha um cara simples que tomou decisões. Tá ligado? A idealização da parada. Que é justamente o oposto, né? Lógico, isso é o que não tem nas empresas, gente. Na maior parte das grandes empresas. No início tinha o que lá, galera? Tinha um herdeiro. Mas no início tinha o quê? Se você chegar na raiz da propriedade privada, você tem o quê? A acumulação primitiva. Então você tem roubo de terra. É aí que você chega. Você vai ter algumas exceções. Mas essa é a origem da propriedade privada. É o roubo. A propriedade nasce do roubo. Não nasce no fundo de uma garagem do empreendimento. Fodas, corajosas, que resolveu pagar lá o credor que tinha e tal. E tem, claro que tem também os caras que fizeram sacanagem pra crescer. Sim. Mas, cara, independente não vamos aqui avaliar a moral dos caras e tal, a honestidade e tal, mas esse ímpeto de fazer algo grande, sabe? Muitas vezes, por exemplo, no Brasil Paralelo do início, e até hoje, conta com muita ajuda. Muita ajuda mesmo, gente que faz coisa que ajuda, que contribui com o conteúdo. Essa parte da ajuda que eu gostaria de saber mais, né? Quem é que ajuda, hein? Eu gostaria de saber mais, né? Eu não tô falando das pessoas. Muitas vezes sem cobrar. Então tem muito idealismo das pessoas por trás. Tem o caso lá do 1964, que o Lucas, o Zingano e o Valerinho foram pro leste europeu. E tem uns caras que acompanharam eles lá 7 dias da semana, acordavam 5 da manhã, faziam tudo e não pediram nada. E o Lucas se encucou com isso e falou, cara, o que tá acontecendo? O que vocês querem alguma coisa? Querem que a gente divulgue alguma coisa? Então os caras chegaram e falaram, cara, Lucas, não sei se ficou claro, mas a nossa única preocupação é que o país de vocês não brinque com o comunismo, porque o nosso brincou. E a brincadeira era com fogo e fez muito mal pra nossa nação. Então eu tô fazendo... Quem será, hein? Quem será? Às vezes eles cometem sincericídios. Quem será que tava avaliando se valia a pena investir no grupo de vocês, hein? Quem será? Fiquei curioso com esse papo aí, hein? Isso somente para que o povo de vocês não caia nisso, porque doeu muito, eu sei quanto dói e tal. Então, essas coisas, é o sacrifício de... Isso se não for fanfic, né? Que também tem essa chance grande. De um pai para um filho, de uma mãe para um filho. Essas coisas... O marxismo, quer dizer, o marxismo não reconhece, não vê como verdadeiras. O materialismo histórico olha esses elementos como sempre, assim, não, a mãe sacrifica por um filho, não, eles vão dar alguma explicação materialista pra isso. Entende quando eu digo materialismo? É isso, não, meio psicopata, utilitária. Né? Tipo, exato, como se todos os seres humanos fossem psicopatas, como se nós não tivéssemos um coração que vibra eventualmente e nos leva a tomar uma decisão irracional. Sim. Uma decisão não utilitária. Até às vezes para nosso detrimento, né? Tem muita burrice que a gente faz por questões... não, de burrice o monarca entende... Legal, não, aí se é de burrice ele entende, mas não entende marxismo também, aí de burrice, né? Mas eu acho que é isso aí, turma, eu acho que isso aí dá pra nós botar aí no selo, aconteceu pra caralho. Idealísticas, né? Exato, tem, exatamente. Sim, eu não tenho nada contra o comunista. Imagina. Uma merda se eles fossem os donos do mundo e pudessem ter um mundo conforme eles querem que aconteça. Sim. Eu não queria viver nesse mundo, mas eu também não odeio os caras, eu vejo que muitos comunistas eles têm motivos pra estar puto com o sistema agora, do jeito que as coisas são feitas, porque tem muita coisa injusta, né? Tem muito privilégio mesmo. Concordo com a tua visão. Eu concordo com a tua visão. É o que eu falei ali, quando essa visão materialista, por exemplo, ela vai ser contemplada muitas vezes pela realidade. Por que será? Por que será?
Na verdade, ela é sempre, tá, baseada na realidade. Basicamente é isso, tá? O materialismo, sim, de novo, se eu pudesse, né, cometer o sacrilégio aqui de resumir, né, de maneira grosseira e objetiva, seria isso, né? O materialismo é uma visão de mundo que se baseia na realidade, né? No que é real, no que existe, né? Não é só no que é material, mas no que existe. É isso, é o que existe, né? Não? Então é isso, é basicamente isso. Que, cara, foda-se. Vou ganhar mais. Uns caras nos Estados Unidos que aumentavam os preços, tipo, eles pegavam, compravam todas as patentes de um remédio e aí começava a aumentar o preço de todos os remédios pra ter uma margem de lucro maior. Esse laboratório aí, cara, agora, pandemia. A gente não sabe o que rolou nessa porra aí, mas tudo indica que é tudo. Tem, né? Tem cheiro, tem fumaça, tem tudo de fogo. Tem o calor de fogo. Não sei se é fogo, mas é provável. Mais ou menos na linha que tu tá falando. Então, é basicamente assim, né? Se deixar o capitalismo sem regulação nenhuma, sem Estado, que nem esses imbecil falam aí, já pensou? Já pensou? Quantidade de porcaria que ia ter na nossa comida? Já pensou? Porque a lógica do capital é simples, olha, é lucro máximo. Né? É lucro máximo. Então, se eu tiver que botar só da cáustica no leite para aumentar a metade do lucro, eu vou fazer. Né? Eu vou fazer. Então, o que nos preserva um pouco disso são as parcas regulamentações que a gente consegue no Estado burguês. Tem muito exemplo, sim. Muitas vezes até, porque esse negócio do materialismo, então, ele vai muito na família, né? Porque na família tem muitas essas relações que de amor, né, e tal. E o amor é a expressão máxima do idealismo por vezes, né? Tanto que é como é resumido, de certa forma, assim, em Cristo, né? A questão que nós estávamos falando, Cristo morreu por amor, né? Por amor à humanidade e tal, como pai nosso, etc. Mas muitas vezes muitas famílias são completamente estruturadas, né? A maioria, né? São infelizes e tal. Ainda mais hoje, porque a gente vive... Tipo assim, eu não quero entrar nesse papo, mas tipo, o amor existe, tá, gente? Existe. Entendeu? As relações sociais existem, então, assim... Não é nada com idealismo, não tem nada com no Ocidente uma crise de virtude, uma crise cultural que nos impede de desenvolver virtude. E a ausência do desenvolvimento de virtude é que leva as famílias a deteriorarem. E muitas vezes essas pessoas são frutos, às vezes, de uma decepção, alguma coisa assim, e olham com essa lente marxista e encontram uma resposta. Tipo, eu tô sofrendo e eu sei o porquê. Eu sei por quê, porque o ser humano é assim. Sim. Porque o ser humano, ele é assim, meio psicopata, meio como mal, falou, meio mal. Ele vai buscar só o interesse... Tá difícil chegar no final, galera. Eu tô só na metade dessa merda, assim. Então agora, pros marxistas, tem uma natureza humana. E o ser humano é mau. Galera, nem o burguês é tratado dessa maneira. O burguês é mau. Nem o burguês, gente. Tá? Nós marxistas, você até pode chegar nessa conclusão. Mas a coisa não é construída assim. Que isso seria fazer uma avaliação moral da coisa. Que não é proibido fazer. Mas não é assim que a gente constrói a coisa. O burguês não é mau. Ele só é burguês. Ele vive do seu capital. Então, se ele está no capitalismo e ele vive do seu capital, né, o capital impõe leis a ele. Leis, ele tem que agir de determinada maneira. Independente dele ser bom ou mal. Tô nem fudendo se ele é bom ou se ele é mal. O capitalismo não é mal. O capitalismo é o que é. Marx e Engels vão dizer, olha, o capitalismo é produtivo pra caralho. Só que ele tem contradições. Para conseguir essa produtividade toda, ele potencializa suas contradições. Então a concentração da riqueza, que concentra o poder político, que degrada o meio ambiente, que produz problemas sociais, isso vai ser potencializado conforme se potencializa a produtividade. E isso vai levar a humanidade para o seu colapso, a menos que a gente supere essa porra. Mas não é mal, não é bom. Ele é o que é, cacete. Agora, não. Pro marxista, o ser humano é mal. Saca assim? Bom, mas começou o papo dizendo que não leu, né? Ele estava ouvindo o que o outro imbecil falou ali, que leu lá no Mises Brasil, certo? Né? Isso é o marxismo. E é esses caras que movimentam milhões por mês de verba, né? Que, enfim, eu acho que deveria ser mais transparente, né? Pra gente saber como é que eles chegaram nesse nível de movimentação aí.
com esse nível de profundidade aí que ele tá falando. Saca? Eu achei que eu ia poder fazer, sabe? Não, vou fazer uma discussão teórica. Nem isso dá pra fazer, porque ele não consegue nem tá errado. Entendeu? Eu teria que explicar do zero. Tá, esquece que ele falou, vamos começar do zero. Então eu não preciso reagir. Não sei se eu vou conseguir chegar até o final. Vou tentar. Vamos lá. Não sei, não garanto. Esse próprio, etc e tal. E todos nós temos essa tendência, sim. A gente é mal. A gente é mal. Mas a gente também é bom. Mas esse também é bom é o que o marxista não consegue enxergar. Pode crer, ele só vê o mal nas pessoas, né? Talvez o marxista vai ouvir isso que a gente falou agora, vai dizer, não é bem assim, vai discordar, mas eu tô jogando aqui, tô fazendo minha interpretação livre. Na prática, exatamente, é freestyle, é o marxismo freestyle, total, olha, e olha que, assim, eu até posso admitir algumas heterodoxias, né, afinal de contas não somos dogmáticos, agora isso aí, puta que pariu, né, cara? Tipo assim, o que ele disse aqui? Qual é a frase dele? A tecla SAP. Tipo, cara, o marxismo não é isso, mas foda-se, eu vou falar mesmo assim, porque, enfim, a honestidade passou longe do meu discurso. Ele sequer tenta ser honesto. É bom. O resto que é mal, entendeu? Os trabalhadores, se você... É bom pra eleger eles, não, é bom pra eleger o partidão. sim. Depois não precisa muita coisa, não. Depois manda matar. Dá um... E olha o materialismo aí. Dá uma casa, dá uma coisa, dá um salário, tá bom. Mas eu quero trabalhar, quero empreender, quero ter mais. Não. Tá bom pra isso aí. É tudo bobagem, tudo mentira. Tipo assim, não é nem uma caricatura, porque não dá nem pra chamar de caricatura. Eleger quem, filha da puta? Olha, não tem nenhum comunista no Congresso. Vai, pra não ser tão rigoroso, 3 ou 4. Eleger quem? Aliás, Partido Revolucionário sequer pode eleger alguém. Porque não tem fundo partidário, porque não aparece na TV, porque não aparece no debate, porque a democracia burguesa dá sempre um jeito de excluir os comunistas do processo. Quem é que fala pra pessoa que ela não deve lutar para melhorar sua condição material de vida? Ao contrário, a gente tá dizendo, não, o sistema é foda, o sistema é esse, tá? Vamos entender ele. Vamos lutar pra mudar ele. Mas muda a tua realidade dentro da sua possibilidade. Até porque quanto melhor a condição material do proletário, menos força tem a alienação do trabalho sobre ele. Melhor pra gente. Eu não tenho condição de aguentar, cara. Não tenho condição de aguentar, cara. Decidiu como que vai ser a vida. E é bom que seja assim, porque aí o mundo vai ser perfeito. E aí tu vê até essa questão da pandemia, que ficou meio polarizado, né? Direita e esquerda, conservadores e progressistas, de um lado e de outro. Quem que tava do lado de valorizar coisas, né? A próprio apego à vida encaixa-se aí na questão materialista. Teu cu, fela da puta! Conservador tá valorizando a vida. Que vida, caralho? Negando a vacina, negando a pandemia, mandando as pessoas continuar na rua, produzindo 700 mil mortos. Saca? Eu não consigo, cara. Eu não vou chegar no final, mano. Não é possível, cara. A partir do momento que o cara tá valorizando a vida, que vida, cacete? Que vida? Não, tem uma pandemia, a galera tá morrendo de dinheiro. Não, mas não vamos fechar. A economia. Não temos que cuidar da economia. Que vida? Assim, uma das coisas pra essa direita mais filha da puta aí, que é esse tipo de direita, é que a realidade não importa. Entendeu? Não é só uma questão assim deles não serem materialistas. Não, é muito mais do que isso. É outra coisa. A realidade não pode importar. O que atrapalha eles é a realidade. Então, o foco deles é a propaganda, a manipulação, a mentira e a ideologia. Porque tudo que esses caras mais temem é a realidade. Entendeu? Da brotueja, da coceira. A realidade para eles dá problema. Entendeu? Percebe? Como assim? O próprio apego à vida. É materialista? Por exemplo, no limite você vai ter na polarização da pandemia, no limite você vai ter do lado um cara que ficou trancado, tá até hoje trancado em casa. Tem gente que já tá pirada. E do outro lado você vai ter um cara que fala assim, pô, foda-se, não tô nem aí se eu morrer. Então, eu não foda-se nem aí se eu morrer. Aí eu tô lutando pela vida. Sabe? Sabe por quê que isso é irritante, cara? Porque mesmo no negócio de um pequeno burguês, ainda mais da burguesia sim, muito mais,
Quem tava se fudendo com o discurso desses caras era o trabalhador. Porque o patrão abria a loja pros funcionários tocar. Entendeu? O patrão, no máximo, entrava no seu carrinho, ia lá ficar na sua sala do seu escritóriozinho. Quem é que tinha que entrar num coletivo de manhã cedo com um monte de gente? Entrar no outro meio-dia, entrar no outro depois do almoço, entrar no outro à tardinha? Quem é que ia ter que estar lá atendendo o público, no entra e sai de gente? Ou seja, muito mais exposto ao vírus. Não é o patrão, galera. Não é o patrão. Então, para eles é mais tranquilo fazer esse discurso. Porque a chance de morrer é muito maior do empregado. Então vamos manter a economia funcionando? Se eu morrer, me foda. Não, se o meu empregado morrer, azar o dele. O burguês, então, esse estava na segurança do seu lar. Na segurança, né, do seu isolamento. O burguês, então, nem se fala. Mas mesmo o pequeno burguês do negocinho da esquina, que estava brigando para manter aberto, também era menos exposto que o funcionário do negócio dele. Trabalhar, viver e se eu morrer, com Deus. Entendeu? Entende? São dois extremos. São dois extremos. Sim. E o cara, que muito marxista, vai olhar que tá muito contaminado com essa mentalidade, né? Quando eu falo marxista, não tô dizendo necessariamente o teórico marxista. Porque esse cara talvez seja... Não é exatamente... Seja um cara... Mas eu digo, o cara contaminado por essa mentalidade, ele vai olhar pra esse cara e vai dizer, esse cara é louco, ele é tosco, ele é um idiota, e ele não sabe o que tá fazendo. Inclusive, por isso que eu tenho o direito, o Estado deveria ter o direito de mandar na vida dele. Porque ele não sabe, ele não consegue acreditar que esse cara... Não, cara, não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com isso. Tá? Absolutamente não. O que tem é essa questão da ideologia. Tá? O trabalhador é vítima. O trabalhador é vítima. Tá? Ele vai estar contaminado pelo quê? Pela ideologia do capital. Que muitas vezes faz com que ele assuma alguns riscos e não entenda a própria exploração. Agora o burguês tem consciência de classe. Normalmente o burguês tem. O burguês, eles agem como classe. Tem suas contradições, né? É uma outra discussão, mas em linhas gerais ele age sim como classe. Porque ele tem a favor dele a ideologia dominante, que é a ideologia do capitalismo, que funciona para contaminar o proletário, que acaba reproduzindo essa ideologia que é nociva para si própria. Mas a gente não culpa o trabalhador. Às vezes a gente tem essa tentação. Tá? E segundo, não é o Estado que tem que tomar conta da vida dele. A gente sabe que o Estado é um instrumento de dominação de classe. E que o objetivo é eliminar o Estado. Só que o Estado, ele só é necessário para manter a propriedade privada. Se a gente superar a lógica da propriedade privada, a gente elimina a necessidade do Estado. Só que não dá para pular de uma coisa para outra. Primeiro a gente tem que tomar esse aparato de dominação de classe. Porque enquanto a gente não tomar esse aparato de dominação de classe, a gente não vai conseguir vencer os aparatos de aplicação da violência cotidiana da burguesia, que é o Estado. Quem gosta de Estado, na verdade, é o liberal. Porque ele pode até desmontar o Estado, mas tem uma coisa que o liberal nunca vai desmontar do Estado, que é o monopólio da aplicação da violência, o monopólio jurídico. Isso jamais vai deixar de ser estatal, porque eles sabem que eles precisam disso. Muitas vezes é um cara que tem uma fé numa determinada religião e pra ele a vida não é assim tão no sentido material. Ele diz, a vida vai ter a próxima vida, então ele não é o fim pra ele essa vida. Sim. Ele não consegue acreditar que esse cara realmente tem essa fé toda, tal. Ele pensa que esse cara é um louco, que foi manipulado pela igreja, que só queria o dízimo dele, tal. É o que ele pensa. E vice-versa, né? Esse cara olha pra esse maluco e acha que é louco, né? Pô, esse cara é um doido, isso aqui. Né? Mas será que os dois não têm razão? Né? Essa é a questão, né? Como a gente falou, né? O ser humano é mau e bom. Sim. Os dois estão olhando. Mas aí que tá, aí vou falar um pouco talvez do meu ponto de vista, que é cristão, eu sou católico, né? Então talvez eu esteja um pouco enviesado aí, mas... Talvez. Parte do pressuposto que o ser humano tem a natureza decaída. Parte do pressuposto, né, da crença do católico, de que o ser humano foi criado para ser 100% bom, mas que tem a sua liberdade. Mas comeu maçã lá. Por quê? Porque Deus criou o ser humano... Talvez... Sabe assim, quando eles entram nessa linha aí, cara... Aí eu começo, em vez de ficar brabo ou ficar, vamos dizer assim, irritado, né? Enfim, eu começo a pensar o seguinte, cara,
esses caras são treinados nisso, né? É uma lavagem cerebral. O objetivo é fazer uma lavagem cerebral. Saca? É isso. Um ato de amor. E você não tem como. Se você ama alguém, você não pode não dar liberdade pra alguém. Então não existe, por exemplo, né? Eu amo a minha esposa, tá? Mas eu obrigo ela a casar comigo. Sim. Ela é obrigada a casar comigo. Mas é porque eu amo muito demais. Não, o amor só é pleno quando você dá liberdade e o amor é retribuído. Então quando Deus criou o homem, ele criou perfeito, todo inclinado ao bem, sem essa parte, não estava falando que é o mal, mas falou assim, olha, eu preciso te dar liberdade, porque só vai ser verdadeiro isso se você puder também escolher de volta estar ser comigo. bom é escolher ser bom, né? Perfeito. Se você não tem como escolher ser bom, você não é bom. Sim. O bem é uma escolha individual. Sim. Né? E uma escolha íntima. Por isso que muito cristão fala assim, não, Deus sabe, né? Só Deus sabe que estava na vontade da cabeça. Saca, isso aí é uma coisa que me irrita muito, porque assim, além da religião ser um instrumento de dominação, multifacetado, complicado e tal, porque milenar e vai ter, enfim, diferentes implicações, o que me incomoda é que sempre funciona como um ferrolho moral, entendeu? É uma coisa assim, eu posso falar a maior atrocidade do mundo, mas eu sou cristão. Entendeu? Eu tô aqui citando a Bíblia para falar um monte de merda, para estimular uma ideia de que há uma hierarquia na sociedade onde existem pessoas boas e más. Né? Isso pode ratificar todo tipo de guerra e de atrocidade, mas foda-se, eu tenho um ferrolho moral. Saca? Isso me incomoda, galera. Me incomoda pra caralho. No fundo lá da... E aí o homem escolhe, né, ser dono de si, escolhe fazer o que quer, e foda-se Deus e tal, e não sei o que, tal. Aí, porra, passa-se então a termos aí as gerações todas que vêm até hoje. Que são as gerações de pessoas que têm uma tendência ao mal, mas que têm uma possibilidade de serem boas. Né? Eu acho que então em tese um cara que tá alinhado por tudo nessa visão, ele vai entender que isso que tu falou, ele vai olhar pro cara que é comunista lá e vai entender, vai ter uma empatia. Sim, né? sim. Eu acho que só porque o cara é comunista, ele pode ter um pensamento errado, mas ele pode ser uma boa pessoa também. Ele pode, eu tenho amigos, ser contraditório. Tenho grandes amigos. E às vezes ele é contraditório até nessa matéria. Eu não vou dizer como é que você me soa, mas eu acho que eu não vou tancar mais, galera. Deu, chega, não tem... Cara, assim, eu tô irritado. Eu acho que eu já falei demais. Eu já aguentei 15 minutos isso aqui. E foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil, porque... Enfim, não seria um bom dia só pra eu fazer esse react aqui com o estômago, né? Então é isso. Se você conseguiu chegar até aqui, porque olha, se você não desistiu antes de mim, eu vou dizer, você é um herói. Tá? Tirei o meu chapéu pra você, tá? Mas se você chegou, porra, dá uma moral pra nós, dá uma moral, porque eu preciso de uma moral. Preciso de uma moral, porque isso aí dá uma bad no cara, entendeu? Dá uma bad no cara. Sabe, tu vê uma criatura dessa, tá? Construindo um troço, que nem a Brasil Paralelo. É uma máquina milionária. Que você digita qualquer porra no Google, é o primeiro que aparece, que tá enviesando o pensamento de um monte de gente. Pegando um monte de desavisado. E aí você vê que por trás desse tipo de coisa tem esse tipo de topeira. Porque, assim... Não dá nem pra dizer que é uma pessoa boa. Boa em que sentido? Não, o cara é maquiavélico. É um cara do mal. O cara fala, não, sabe? Parece assim sabe, que se juntou uma meia dúzia de playboy com discurso raso, senso comum, umbiguista, sabe? E que se juntou para reproduzir o que tem de pior na internet e que consegue fazer esse tipo de coisa. E isso me deixa mal, cara. Me deixa mal. É nesses momentos que eu sempre volto para a mesma discussão. Galera, nós temos que atualizar nossa teoria revolucionária pro nosso tempo, que não é possível, cara. Sabe? Que esse tipo de criatura aí seja protagonista de uma coisa, sendo que a gente tá precisando tanto reverter essa situação. Eu fico puto. Eu acho que é por isso que eu não tenho como continuar, né? Então, assim, chegou até aqui, dá uma moral pra nós, dá uma moral, deixa like, te inscreve, compartilha, faz com que pelo menos o vídeo engaje, tá? Porque, olha, hoje foi dose pra mamute, né? Que nem diria meu pai. Era isso então, falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.